Olá, tudo bem? Eu sou o Thomas e vou fazer um comentário sobre a prova de História e Sociologia da primeira fase da Unicamp, né? Neste ano, na prova, não tivemos, assim, não foi possível discriminar exatamente uma questão de filosofia, que, como o programa diz, pode aparecer relacionada à parte de História. Embora tivéssemos ali uma questão de história moderna, né, um tema clássico que é o Renascimento, mas o Tomás Moros, com a sua obra Utopia, quer dizer, ali está alguma fronteira com a filosofia, mas fica também tranquilamente no domínio do programa de História. Mas houve aí essa questão, houve esse diálogo, né, com a Sociologia, que segundo a proposta do vestibular da Unicamp, está ligada mais ao programa de Geografia. De fato, podemos dizer que tivemos aí umas 10 questões de História, né, pelo menos, e 2 de Sociologia, e bem dentro desse espírito do diálogo com o programa de Geografia, como, por exemplo, aquela questão que fala que uma cidade é resultado da interação de vários membros, né, da vida em comunidade, não produto de um gênio, da engenharia de uma determinada pessoa, né? E aí a outra questão, talvez mais perto realmente de um programa de sociologia, é aquela que aborda o conceito de ideologia, né? Aí é necessário uma leitura bastante atenta do texto para poder também aproveitá-lo e eliminar as alternativas estranhas ou absurdas para definir o que é ideologia. No caso de História, tivemos aí uma grande distribuição também das questões pelo programa, tivemos História Antiga, Medieval, Moderna, né? E eu diria um predomínio de questões de História geral, né? Puxando um pouquinho mais para a História Contemporânea, pelo menos 3 questões aí de História Contemporânea. A exemplo do ano passado, e isso é uma tendência nos grandes vestibulares, exercícios com uma boa articulação em relação aos textos, né, ou ao material de apoio, às imagens que apresentam, então enunciados bem enxutos, né, exigindo uma leitura muito cuidadosa, muito atenta do texto ou a análise da imagem, bastante conhecimento do aluno de conteúdo, de contexto, de linha do tempo, para poder analisar as alternativas e eliminar aquelas mais estranhas e absurdas, né? Então, algumas questões com enunciados também, com alternativas, com textos razoavelmente longos, então muita atenção para responder, porque às vezes era no finzinho ou no início da frase que estava ali uma informação incorreta para eliminar a alternativa. Eu diria que também na parte de História predominou uma abordagem aí em relação à política e sociedade, né? Tivemos questões sobre o poder político no Império Romano, da Antiguidade, ou a imagem do poder monárquico, né, no Brasil em comparação com as monarquias europeias da época moderna, né? Ou questões sociais, como por exemplo o abolicionismo no Brasil do final do século XIX, esse já é um tema clássico no programa de História, né? Ou cultura medieval por meio das universidades. Mas, de qualquer forma, uma prova muito bem assim elaborada, bastante exigente em domínio de conteúdo e leitura e interpretação de textos, né, e de imagens. Portanto, uma prova aí também feita para o aluno bastante estudioso, né, ainda que abordando os temas clássicos da nossa programação. E cabe aqui um destaque, né, para essas questões interdisciplinares, isso já é uma experiência nos grandes vestibulares. E tivemos, por exemplo, uma questão na área de inglês, né? Um material ali imagético, uma imagem em inglês, um cartaz, uma peça publicitária em inglês, mas para responder à questão, o aluno precisava realmente de um bom domínio do programa de História Geral Contemporânea, né? Situando esse cartaz aí no contexto da Guerra Fria. Então, espero que você tenha feito uma boa prova, estamos na torcida aí pelo seu sucesso. Um grande abraço e até a próxima!